quarta-feira. Agora, o Jamil, essa decisão do presidente Lula, né, de não fazer uma menção ao golpe de 64, o que te parece? Como é que chama? Quando a gente, essa cicatriz, né, quer dizer, ainda não foi totalmente fechada, a gente ainda não virou totalmente essa página para ter que manter esse tipo de relação especial com os militares, para não incomodar e tudo mais. Como é que você vê isso? Olha, Diego, eu vou citar a entrevista que eu fiz com o relator da ONU que nós publicamos hoje pela manhã no UOL. É o relator da ONU sobre verdade, justiça e reparação. Então, na ONU existe um departamento, ou pelo menos essa relatoria, que lida com esses casos. E aí você fala, não, de ditadura no Brasil? Não, é também do genocídio em Ruanda, da situação na ex-Iugoslávia, né? É muito mais amplo do que a ditadura brasileira ou a ditadura argentina, o Pinochet. É uma relatoria muito importante, porque ela justamente tenta construir caminhos para a reconciliação e democratização dos países. Muito bem, fui perguntar para esse relator da ONU o que ele achava justamente desse silêncio. E ele disse coisas muito duras, mas ao mesmo tempo muito, eu diria, simbólicas no sentido que nós deveríamos ouvir. A primeira delas, que silêncio para não molestar não é a instituição que vai ser molestada, é não molestar o torturador, né? Porque o silêncio não era, ou falar sobre 64, não é falar sobre as Forças Armadas Democráticas, é falar sobre golpistas, é falar sobre criminosos. Então, qual o problema de você falar das Forças Armadas, de elementos dentro das Forças Armadas que, obviamente, cometeram crimes? Então, não molestar é não molestar ao torturador e abandonar a vítima mais uma vez. Algo que o Estado jamais poderia voltar a fazer. Ou seja, você revitimizar aquela pessoa que já foi vítima uma vez e agora, pelo silêncio, ela volta a ser abandonada. Então, é muito importante a gente entender. E aí, um outro aspecto que eu acho que também precisa ser colocado. O presidente Lula, outro dia, na entrevista com o Kennedy, falou: não quero ficar Remoendo. remexendo o passado. Tem aquela impressão, e aí não sou eu mesmo que estou dizendo isso, mas tem aquela impressão, não, nós não vamos ficar presos ao passado, vamos olhar para o futuro. Mas sabe como é que a gente faz para nos livrar do passado? É justamente falando dele e lidando com ele. Nós hoje estamos presos ao passado. Cada vez que você silencia sobre isso, você está preso sobre aquele passado. Então, queremos nos desvencilhar desse passado, queremos não precisar falar dele, vai ter de primeiro lidar com ele, para depois você conseguir dizer, não preciso mais daquele passado. Então, essa etapa nós não superamos. E foi isso justamente que o relator da ONU disse. Eu perguntei, e aí? Ele falou: olha, isso mostra, esse silêncio é uma prova cabal de que o Brasil não superou a ditadura ainda. Bom, Couto, deixa eu ver também, é importante te ouvir sobre esse assunto. Olha, é a primeira vez que eu vejo a direção do partido e a bancada na Câmara criticar o Lula desse jeito. Mesmo sem citar o nome dele, eles fizeram duras críticas à posição que ele tomou nessa entrevista para o Kennedy, que foi profundamente infeliz, errada, sabe? O Silvio Almeida ia fazer um discurso, um evento, né, para dizer isso. Quem não respeita o passado não tem futuro. Quem não lembra do passado não pode ter futuro. Não é questão de remoer coisa nenhuma, não é vingança nem nada, mas nós temos o direito de saber o que aconteceu e lembrar sempre, que até hoje tem gente que quer a volta da ditadura. Sabe, é isso que é mais grave no Brasil. Aliás, outro dia ainda quase que eles fizeram tudo de novo. Sabe, quanto mais se lembrar, melhor. E apesar dessa posição do Lula, né, que o PT disse que esvaziou os atos pela democracia do dia 23, para o dia 31, para o dia 1º, tem vários atos, manifestações marcadas pelo Brasil inteiro, inclusive uma em São Bernardo do Campo, um sindicato, onde o Lula foi presidente, com a participação do Luiz Marinho, hoje ministro do Trabalho, e que já foi presidente daquele sindicato também.
Então, apesar dessa posição do Lula, o PT, as esquerdas, os democratas desse país vão lembrar, sim, desse dia. Não tem como esquecer. Não dá, Lula. Nós nunca vamos esquecer a ditadura. E não devemos, para que ela não volte. Bem falado, Couto. Thales. Eu acho que a gente nunca deve esquecer a ditadura e acho que o PT fez muito bem. A única dúvida que eu tenho é se esse tipo de caso deve ser uma manifestação de governo ou uma manifestação da sociedade. A impressão que eu tenho é que deve ser mais uma manifestação da sociedade do que uma manifestação de governo. Deve ser proibido, coisa que ocorreu no governo Fernando Henrique, por exemplo, deve ser proibida a manifestação de militares, por exemplo, no dia 31 de março, que aí os quartéis fizeram no governo Bolsonaro bastante. Isso tem que ser proibido. Não pode fazer. Agora, Isso aí, viu, Thales? O ministro do Exército já proibiu. Você acabou de citar ele, Tomás Paiva, ele proibiu. eu acho que isso tem que ser proibido dentro. Quer dizer, a minha dúvida, a única dúvida que eu tenho é se não há uma separação. Por exemplo, o ministro pode ir à vontade. Todo ministro que esteja indignado com 64 tem que participar desses atos. Ministros petistas podem ir, devem ir, Perfeito. mas como políticos, não é como cidadãos. Agora, o governo, eu tenho dúvidas, sinceramente, tenho dúvidas se o governo ficar mantendo alimentando essa discussão, entendeu? É só uma dúvida. Pô, um ponto de vista também, um ponto de vista diferente aí trazido pelo Thales.